A Idade Média, sem dúvidas, não foi um bom momento para se viver. Havia muitas guerras, doenças, e liberdade era um conceito praticamente desconhecido. Além disso, a conhecida Idade das Trevas ficou marcada pela invenção de alguns dos instrumentos de torturas mais assustadores da história. Nomeada de Ouro da Tortura, decidimos listar as principais técnicas de tortura criadas no período da Idade Média. Mas cuidado, as imagens a seguir podem ser um tanto macabras e assustadoras. Vamos lá. O caixão da tortura. A estrutura de metal era usada como sentença para crimes como blasfêmia e roubo. O caixão da tortura funcionava assim. As pessoas julgadas eram obrigadas a ficar dentro da cela móvel durante vários dias até a morte. Extremamente apertadas, as gaiolas eram penduradas em praça pública para que fossem expostas ao sol e também para que animais pudessem se alimentar das pessoas enquanto vivas. O caixão era um dos mais comuns métodos realizados na Idade Média. O empalamento. Uma das mais conhecidas técnicas de tortura é a do empalamento. Durante a Idade Média, os inimigos tinham seus corpos atravessados por estacas. Normalmente, o processo começava pelo ânus e seguia até a boca. E o mais assustador, a vítima poderia levar até 3 dias para morrer. O personagem que ficou mais conhecido pela técnica foi Vlad III, o Empalador, o sujeito que inspirou Drácula. O tirano costumava apreciar uma refeição enquanto observava as estacas atravessando os orifícios de seus inimigos. Estima-se que Vlad tenha matado de 20 a 30 mil pessoas dessa maneira. Essa, sem dúvidas, era uma das técnicas mais terríveis da era medieval. A tortura do rato. Essa é de fato uma das mais cruéis torturas noticiadas da época medieval. As pessoas que eram submetidas a ela eram postas sobre uma cama de madeira e com um recipiente preso à sua barriga, cheia de ratos. O recipiente era aquecido e os ratos, por seus próprios instintos naturais, começavam a cavar o abdômen humano, visando fugir do aquecimento. A cena era horrível. Os pequenos mamíferos entravam pelo abdômen ou pelo intestino, dilacerando os órgãos da pessoa até conseguirem transpassar o corpo. O balcão da tortura. Consistindo em uma mesa de madeira com cordas amarradas nas áreas superiores e inferiores, o balcão da tortura chegou a ser considerado o mais doloroso método de toda a cultura medieval. As cordas se prendiam aos pés e mãos das vítimas de uma ponta a outra. Ao torturador, bastava girar as maçanetas para que os membros, como as pernas e braços dos torturados, se esticassem em pura agonia. Muitas vezes, os membros das vítimas chegavam a ser arrancados pelos dispositivos. No final da Idade Média, a mesa da tortura ganhou uma variante, com espinhos de ferro que penetravam as costas das vítimas. Tudo isso para que confessassem seus crimes. O berço de Judas. Chamado de berço ou cadeira de Judas, essa técnica pode ser considerada uma prima distante da empalação. Com um pouco mais de sadismo, as vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides de madeira lentamente até a morte. Presas por cordas, elas tinham seus orifícios anais ou vaginais esticados pelo tronco pontudo de madeira durante horas ou dias. A intenção do efeito era empalar lentamente. Para isso, algumas delas recebiam pesos nas pernas a fim de aumentar a dor e a velocidade. E fora a humilhação, o berço de Judas dificilmente era higienizado e acumulava restos de fezes, sangue e tecidos apodrecidos. Assim geravam infecções dolorosas nas vítimas que saíam vivas, muitas das quais morriam em alguns dias. O estripador de seios. Esse terrível aparato costumava ser utilizado para punir mulheres acusadas de bruxaria, aborto ou adultério. As garras eram aquecidas por brasa e usadas para arrancar os seios dessas mulheres. O estripador também ganhou uma variante, exatamente como um outro instrumento, mas com as garras acopladas a uma parede. Isso fazia com que o torturador pudesse puxar as mulheres até que o estripador ficasse com os seios pendurados. Muitas mulheres morriam de hemorragia ou de infecção. A pera da angústia. Esse brutal equipamento era utilizado para iniciar a punição de mulheres, mentirosos e homossexuais.
O aparelho em formato de pera era inserido nas vaginas femininas, no ânus dos homossexuais e na boca dos blasfemadores. Para que as 4 folhas de metal se abrissem, bastava a vítima entortar um parafuso. A pera era capaz de arrancar a pele com sua expansão e mutilar os orifícios das pessoas que recebiam. O método era conhecido por apenas abrir as sequências de torturas. A roda da tortura. Conhecido por sempre matar a vítima de forma lenta, essa era a roda da tortura. Com os membros presos em uma roda gigante de madeira, as pessoas viam seus braços e pernas serem esmagados pelos torturadores com grandes martelos de metal. Depois disso, eram pendurados ainda na roda em praça pública para que os animais se alimentassem das vítimas ainda vivas. Serra para cortar ao meio. Por as serras serem muito comuns na Idade Média, a técnica de tortura foi muito utilizada para matar pessoas acusadas de bruxaria, adultério, assassinato e blasfêmia. Além disso, era comum ser usada para ameaçar os acusadores, colocando seus familiares nos dentes afiados da serra. Como funcionava? Os torturadores amarravam as pessoas de cabeça para baixo a fim de deixar todo o sangue fluir. Depois disso, pegavam uma serra gigante e atravessavam as vítimas, começando pelo meio das pernas. A tortura costumava levar horas para terminar. O esmaga-cabeças. Altamente utilizado durante a Inquisição Espanhola, o esmaga-cabeças, como ficou conhecido, era capaz de causar dores e danos irreparáveis. O instrumento consistia em um capacete ligado a uma barra onde se apoiava o queixo da vítima. Depois disso, o parafuso apertava o capacete, esmagando a cabeça da vítima. Com isso, os torturadores conseguiam destruir as arcadas dentárias e as mandíbulas. E caso a tortura não parasse, os globos oculares saltavam dos olhos e o cérebro saía despedaçado pelo crânio. A tortura do garrote. Também muito usado na Espanha, o garrote espanhol servia para provocar uma morte lenta nas vítimas. Como o torturador possuía controle da corda amarrada no pescoço da pessoa, aos poucos ela ia sendo apertada para que as vítimas morressem asfixiadas. A técnica foi utilizada durante a Inquisição com o objetivo de conseguir confissões dos acusados. O dispositivo esteve presente na Espanha até 1975. E então, pessoal, o que acharam do vídeo? Deixe nos comentários a sua opinião. E não esqueçam de compartilhar com os amigos, de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu sou o Denis e esse é o canal Mundo História. Até o próximo vídeo.